Olá, pessoal, tudo certo aí? A prof vai fazer a correção da atividade do dia 6/11, que é a potenciação, a revisão de potência, e a do 13/11, que seria a matéria nova sobre equação exponencial. Daí nessa revisão, daí a função exponencial do dia 13/11, certo? Essa aqui, na verdade, seria a atividade que vocês tinham que fazer sobre função exponencial, tá? E equação exponencial. Então, vou fazer essa correção dessas duas atividades, vocês podem refazer elas, ou ir estudando, né, e fazendo a de vocês, porque depois vai ter, então, né, eu postei também, aí como atividade dessa sexta do dia 20, um formulário que é a nossa última avaliação, tá? Depois acabou o ano, né? E acabou as atividades, né? Que bom, né? E na semana que vem a gente começa a recuperação de quem não conseguiu, né? Desse semestre, ok? Bom, vamos lá. A regrinha da potenciação, então, que a gente tem, né? Então, aqui seriam somente os resultados, peraí. Ó, então a gente tá aqui, ó, 3 na quinta, certo? 3 na quinta, então 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Que vai dar, então, aqui, ó, 243, certo? Bom, ó, depois a gente tem menos 3 ao quadrado, vai dar menos 9, por quê? Ah, mas o menos ao quadrado fica positivo, só se estivesse dentro do parênteses. Então, o menos não vai ao quadrado. Não repete duas vezes, só o 3. Então, resposta, menos 9, tá? Quando o expoente aqui é negativo, o que a gente faz com a base? A gente inverte. Então, isso aqui vai ficar 3 sobre 2. Tem gente que faz assim, ó, menos com menos mais. Não, não faz. É só 3 sobre 2, ok? Negativo. Daí, quando inverteu aqui, esse menos some, por isso que não pode fazer regra de sinal. Então, a resposta ali, né? Menos 3 sobre 2. Depois, 4 na 1, 4, né? Aí, a gente tem aqui a resposta. Ó, né? Ali, 4 na 1, 4. Depois, a F. A F, ele pede para fazer o quê? A F, tu tem aqui 2 na menos 3, né? Então, 2 na menos 3. O que vai fazer com esse menos? Tu vai colocar 1 embaixo para poder inverter. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Ó, 1 sobre 2. Mas por que eu botei 1 sobre 8? Bom, porque esse 2 é ao cubo. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. É 8, né? Então, por isso, o inverso, devido ao sinal de menos, é 1 sobre 8, tá? Aqui, 4 ao cubo, 64, então menos 64, temos a resposta aqui, né? Depois, menos 5 ao quadrado, né? Menos 5 ao quadrado dá 25, 2 na 0 dá 1, né? Menos 25, menos 2 na quinta dá menos 32, e toda base no expoente zero, a resposta é 1. Então, tá ali os resultados, ok? Isso aqui é só uma revisãozinha, né? A número 2 pede uma expressão numérica para te resolver. Menos 2 na 2, menos 2 na menos 1. Aqui vai dar 4, né? Expoente negativo, dentro do parênteses fica positivo. E aqui esse menos aqui não é para fazer regra sinal menos com menos mais, não é para inverter. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2, daí esse menos some. Então, vai ficar 4 menos 1 sobre 2, ó. 4 menos 1 sobre 2, certo? Daí, tu tem que tirar o MMC nesse caso, certo? Aí, tirando o MMC, né? Tu bota 1 aqui e tu pode cruzar assim, ó. Tu faz cruzado. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Menos, que é esse menos aqui, 1 vezes 1, 1. Daí, agora tu pode resolver, porque eles estão no mesmo traço. Então, 8 menos 1, 7,5. Ok? Essa é a resposta. Bom, o próximo. Aqui, a B. 4 na 0 é 1, 4 na menos 1 é 1 quarto, tem que inverter por causa desse sinal de menos aqui, né? E 5 na menos 1 é 1 quinto por causa desse sinal de menos aqui. Daí, esse menos e esse menos some quando tu inverte. Então, ficou assim, ó. 1 mais 1 quarto mais 1 quinto. Daí, tu vai colocar 1 aqui embaixo e vai tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum,
tá? Daqui é 20, daí 20. Daí esse, como tem 3, daí a gente não faz desse método cruzado, a gente faz do método longo, né? Daí vai ficar 20 dividido por 1, 20 vezes 1. 20 dividido por 4, 5, 5 vezes 1. 20 dividido por 5, 4, 4 vezes 1. Daí bota os valores ali e resolve. Então, deu 21 sobre 20, tá? Bom, AC. AC tu tem que inverter aqui primeiro, tá? Então, 10 na menos 1 é 1/10. E aqui, 2 na menos 2 é 1/4. Porque 2 na 2 é 4. Só que com o sinal de menos fica 1/4, tá? Então, aqui, ó, letra C. 2 vezes 1/10, né? Vai dar 2/10, tá aqui. 3 vezes 1/4 vai dar 3/4. Daí, isso aqui é MMC. MMC, como é que a gente faz? Bom, como só tem 2, eu posso fazer cruzado. 2 vezes 4, 8. 10 vezes 3, 30. E aqui a parte do MMC, não pode esquecer, que é reto. 10 vezes 4, 40. Somou 38/40. Pode simplificar por 2, tá? Que dá 19/20, certo? AD, né, tu vai resolver aqui, vai dar 25, aqui vai dar 16, e aqui esse sinal de menos é para inverter. Então, 2 na 1 não é 2, então vai ficar 1/2 por causa do sinal de menos. 2 na 2 não é 4, mas vai ficar 1/4 por causa do sinal de menos e ele some. Vamos ver como é que fica? Então, essa AD ficou 25 e 16 em cima, daí 1/2 mais 1/4. O que que eu faço com isso aqui? MMC, né? Daí eu já fiz direto, ó, eu fiz 1 vezes 4, 4, 2 vezes 1, 2, então 4 com 2, 6. E depois a parte de baixo, 2 vezes 4, 8, então deu 6/8. Daí esse 9 que veio do 25 menos 16, tá dividindo 6/8. Assim fica difícil de eu resolver, então eu coloquei do lado, porque do lado é só eu cruzar, ó. Daí eu boto 1 aqui embaixo, 9 vezes 8, 72, 1 vezes 6, 6, 72 dividido por 6 deu 12, certo? Resolvemos então, tá? Daí a gente vem para número 3. A número 3 diz que a expressão A é 2 na 0 menos 1/4, porque esse aqui é 1/4, né? E a B é 4 na 0 menos 1/2. Daí aqui tá A mais B. 2 na 0 menos 1/4, eu resolvi, tá aqui 1 menos 1/4, certo? E aqui 4 na 0 menos 1/2 dá 1 menos 1/2. Daí eu fiz o MMC direitinho, né? Multipliquei, ó, tá? Multipliquei aqui, claro que aqui tem um aqui embaixo, né? Certo? Bom, e aí, né? Resolvi, deu a primeira aqui do MMC deu 3/4 e a segunda deu 1/2. Aí MMC de novo, certo? Aonde deu 10/8, tá? A B pede B menos o C. Então, a expressão B tu já calculou, né? Quanto que era a expressão B? A expressão B dava 1/2, né? E a expressão C, que aí tu vai calcular, né? Então, vai ficar aqui 1/2 da expressão B, né? Menos 1/2 da expressão C, certo? A resposta vai dar menos 1, ok? Menos 1. Então, tá aqui, ó, 4 na 0, 1, 1/2, menos 1, 1/2, certo? Esse 1 com esse menos 1, eu posso cortar, ele sumiu, daí ficou menos 1/2 com menos 1/2, certo? Então, quando os denominadores são iguais, eu posso conservar a base e somar ali em cima. Devo 1, devo 1, devo 2. Então, aqui não precisou até tirar MMC, porque o denominador era igual. Aí, dá para dividir 2 por 2, não dá? Por isso que deu menos 1, bem simples. E a última, então, é 2 na 0, menos 1/4. E a C, né? Que era 1 mais 1/2. Daí, eu fiz o MMC aqui direitinho, né? Fiz o MMC, certo? Que deu 3/4 vezes 3/8, né? Que deu 9/8. Porque daí, na multiplicação, a gente multiplica reto, só reto, tá bom? Bom, a 4 pede só para te transformar numa única potência, né? Então, quando a gente tá multiplicando
Quando a gente está multiplicando aqui as bases iguais, a gente junta os expoentes. Então, aqui vai ficar 7 e o expoente vai ficar 9 menos 6, 3. 7 na 3, certo? AB, daí tu vai juntar tudo multiplicação. Então, tu vai manter um 10 só e vai juntar os expoentes. Então, aqui vai ficar 1 mais 5 é 6. Então, menos 9 com mais 6 vai ficar menos 3. Aqui, ó. Como é divisão, tu vai diminuir o expoente. Então, vai manter o 6 e 4 menos 5 vai ficar menos 1. Então, 6 na menos 1. Aqui, tu vai manter o 2. E como é divisão, tem um menos aqui, né? E ali tem outro menos. Então, vai ficar 7 menos 2. Então, 7 mais 2, 9. Vai ficar 2 na 9. Aqui não é para resolver, é só para reduzir, né? Numa base só. Aqui, como é divisão, aqui esse menos fica mais. Então, 6 mais 2, 8. Né? Aqui tu multiplica 2 vezes x, 2 vezes menos 1. E aqui tu multiplica 2 vezes 2, 4. E menos 3 vezes 2, menos 6, tá? Então, o resultado tá tudo ali, ó. Ok? A4. E a 5, né? Pede também pra te resolver, simplificar, reduzir tudo numa potência só. Porque é tudo potência de 10, né? Então, daí o que acontece? Esse 6 aqui pode cortar com esse 6, porque numa divisão a gente corta o que é igual, tá? Então, aqui, ó, eu posso cortar, né, esse 6 com um 6, ok? Aí, os 10 eu vou conservar. Então, como é na multiplicação em cima, eu vou juntar tudo. Menos 3 com menos 4, menos 7. Menos 7 com mais 8, ficou 1, né? Então, menos 7 com mais 8, 1. Então, ficou 10 na 1. Aqui, 4 que tira menos 3, que tira menos 1 vai ficar menos 3, certo? Ó, 4 com menos 1 vai ficar, desculpa, vai ficar 3, certo? Então, em cima, ele fica o quê? Ó, em cima, então, 6 ali eu corto, daí em cima ficou 10 na 1, porque ficou lá menos 7 com mais 8, 1, né? 10 na 1. E embaixo era 4 com menos 1, ficou 3, certo? Bom, daí o que eu faço? Posso cortar os 10? Não, daí tu vai conservar um 10 só, porque eles não são iguais no expoente, né? Então, 1 com menos 3, né? Eu tenho 1 com menos 3, porque na divisão eu diminuo, fico com menos 2, então é a letra C, tá? No caso, menos 2, certo? Então, é isso, né? A atividade do dia 6/11, prontinha. Ah, não, tem ainda a raiz, né? Vou fazer do outro lado. Aqui são as raízes, né? Que daí tem um exemplo aqui para vocês verem, ó. É só transformar um número fracionário vira um número com raiz, certo? Então, esse 2 vai para dentro junto, vai ficar 9 ao quadrado. E esse 3 fica no índice, ó. Sempre o denominador fica no índice. É só isso que é para vocês fazerem. Daí, claro, 9 ao quadrado é 81. Então, raiz cúbica de 81, tá? Daí não é para resolver, é só para transformar. Pode chegar até aqui, ó. Aqui, como é que eu volto? Como é que eu transformo o número com raiz num número fracionário? Bom, o que tá com ele vai, né, na parte de cima e o índice lá da raiz para ela cair fora vem dividindo. É só seguir o exemplo daí para fazer esses exercícios aqui, certo? Então, o primeiro vai ficar 2 sobre 3 meios, né? 2 elevado a 3 meios. O B vai ficar 3 elevado a 5 quartos. O C vai ficar, aí é para passar para raiz, daí vai ficar raiz quinta de 4 ao quadrado. O D vai ficar raiz cúbica de 1 ao quadrado. O E vai ficar, é para tirar da raiz, então vai ficar 2 elevado ao expoente 1 meio. A F é para tirar da raiz, 1 meio elevado a 1 meio. A G vai ficar raiz 11 de 4 sextos elevado a 2. Depois eu vou mostrar a fotinho para vocês. A H vai ficar 2, né? Raiz quadrada de 1 sobre 2. Aí vai ficar raiz sétima de 1 sobre 9, porque 3 ao quadrado é 9. A J é para tirar da raiz, então vai ficar 2 sobre 3 elevado a 3 sobre 3, que no caso 2 sobre 3 elevado a 1. E a K, né, que é para tirar da raiz, 2 sobre, né, no expoente 8 sobre 4, dividido
por 2 vai ficar 2 sobre 2 a resposta, né? Que no caso seria 4. Então, tá? Aqui seriam essas respostas das raízes que a prof falou, certo? Aqui tu pode resolver, né? Se tu quiser resolver, ó, fica raiz quinta de 16, porque 4 ao quadrado. Aqui, raiz cúbica de 1 ao quadrado é 1, pode resolver esses aqui, né? Que 2 ao quadrado é 4, 2 na terceira é 1, né? Aqui não dá para resolver, aqui já fechou. E aqui, né? No caso, tu pode até botar raiz 11, né? De 4 ao quadrado é 16 sobre 36. Dá até para simplificar, né? No caso da raiz 11, raiz quadrada de 16 é? Não, é raiz de 16, não, só dá para simplificar aqui. 16 por 2, 8, e 36 por 2, 18. Dá para simplificar mais uma vez. Dá 4 sobre 9. Raiz aqui, 11, né? Mas não tem essa raiz, fica aí mesmo, ok? Vamos para a atividade do dia 13 do 11. Atividade do dia 13 do 11, certo? Agora, a função exponencial. Aí, aqui, né? Toda função exponencial, o que é chamado de função exponencial? A gente aprendeu a função do primeiro grau, porque o x no expoente era 1. Função de segundo grau, o x no expoente era 2, né? X ao quadrado. E agora, o x vai estar no lugar do expoente, por isso que é a função exponencial. Daí, primeiro ela ensina como tu fazer um gráfico, ó, certo? É só fazer, no caso, botar o expoente aqui, os valores do x, tu vai colocar no lugar lá, né, do expoente. Daí vai dar esses valores, então aí tem uma função, ó, a função é crescente. O outro exemplo agora, né, a função é decrescente. Aí tá dizendo 2 elevado a x e depois o inverso, 1 meio elevado a x. Daí essa função é decrescente. Daí ele pede pra te fazer com 3, ó. Com 3x. Certo? Bom, como é que se faz? Daí tá aqui, ó. Com 3x, então. Daí tu vai dar os valores de menos 2 a 2. E no lugar do x lá no expoente, tu vai colocar o expoente menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí vai fazer 3 na menos 2, dá 1 nono. 3 na menos 1 dá 1 terço, porque lembra que o expoente negativo inverte a base? 3 na 0, 1. 3 na 1, 3. 3 na 2, 9. Aí tu vai ligar, ó. Vai ligar o menos 2 com o nono, bota mais ou menos aqui antes do 1, né? Menos 1 com 1 terço. 1 terço é maior que 1 nono, um pouquinho mais pra cima. Depois 0 com 1. Depois 1 com 3, 1 com 9. Isso não é uma parábola, tá? Isso aqui é uma hipérbole. Ele não é chamado de parábola, é só um braço. Então, é uma hipérbole. Essa aqui é uma função crescente, ok? Crescente, tá? E já aqui, ó, né, a gente dá os mesmos valores, só que como é fração, ela vai dar, né, ó, tipo 1 terço ao quadrado, daí tu inverte, 3 ao quadrado, 9. O inverso de 1 terço é 3, 3 nas 1, 3. 1 terço elevado a 0 é 1, todo expoente, né, toda base elevada a 0 é 1. 1 terço na 1 continua 1 terço, 1 terço ao quadrado é 1 nono, né, ok? Aí tu vai ligar, né, menos 2 com 9 lá em cima, menos 1 com 3, 0 com 1, 1 com 1 terço, e o nono aqui é o mais pertinho do zero, né, que divide mais 1. Aí deu a hipérbole de novo, não parábola, e ela é decrescente, né, decrescente. Pode ver, ó, os números diminuíram, não quer dizer que ficam negativos, mas são menores, tá? Isso é fazer a função que vocês tinham que fazer. Agora, a próxima atividade A3 é equação exponencial. Como é que a gente resolve, então? Certo? Vamos ver. Bom, dá pra gente fazer pela equação ou fazer direto pela lógica. Por exemplo, qual é o número? A gente sabe que o 3 repete quantas vezes para dar 81? Repete 4. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, o x vale 4. Eu posso fazer assim, tá? Igual essa aqui do lado, aqui, ó. Quanto que é o x? O x é 3. Como é que eu sei que é 3? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 3.
né? Aqui 128, como é que eu sei que o x é 7? Porque se eu pegar o 2 e repetir 7 vezes, dá 128, né? Aqui, ó, essa 5x igual a 125. Como é que eu sei que o x é 3? Porque se eu repetir 5 vezes 5 vezes 5 3 vezes, dá 125. Fácil, né? Como é que eu sei que o x nessa também é 3? Porque 7 vezes 7 vezes 7 dá 343. Então, eu vou repetindo quantas vezes até fechar a igualdade ali. O valor, né, do resultado. Aí, eu sei o valor do x, tá? Só que, então, aqui é 4, né? Porque 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes até chegar no 81 dá 4, né? Só que essas aqui, daí, é um jeitinho diferente de fazer. Vamos ali ver? Então, ó. Eu também posso resolver assim, ó. Já que eu tenho que resolver as outras, eu tenho que aprender também, não só pela lógica. Eu fatoro o 81, que dá 3 na quarta, certo? Aí, as bases ficaram iguais, eu corto, o x é 4. 125, eu fatoro o 125, dá 5 na terceira. Daí eu vou cortar as bases, x é 3, certo? Bom, a letra C aqui, certo? Ah, esse 125 aqui, antes era 5x menos 125 é igual a 0. Daí eu só passei o menos 125 para o outro lado, porque o zero não manda nada. Daí fiz normalmente, tá? Já a letra C, ó, né? O que ela era? Ela era aqui, no lugar desse 5, ela era 125 sobre 8, certo? Daí eu fatorei, 125 é 5 na terceira. E 8 é 2 na terceira, né? Então, eu só botei um 3 aqui, porque 5 ao cubo é 125, que era antes. 2 ao cubo é 8. Daí, eu preciso cortar, mas eu não posso cortar, porque aqui é 2 quintos e aqui é 5 meios, é diferente. Então, eu preciso inverter isso aqui para esse aqui ficar 2 quintos também. Como é que eu faço? Qual é a ideia para inverter? A gente já aprendeu. Inverter, eu inverto, ó, vou inverter para ficar igual, daí eu posso cortar, ó, 2 quintos com 2 quintos, eu corto, mas a condição é que o expoente fique negativo. Então, eu inverto o expoente negativo. Então, x é menos 3. Então, vamos ver a D. A D eu vou fatorar o 27, certo? Que daí dá 3 na terceira, o xzinho não posso esquecer. Mas eu não posso cortar esse 3 com esse 3 porque ele tá dentro da raiz. Daí lembra do exercício do dia 6 lá do 11, como é que tira da raiz? Pega o númerozinho que tá aqui, quando não aparece é 1. E aqui na raiz, não, sempre começa do 2, né? A raiz quadrada é 2. Ó, daí tira da raiz. Aí agora eu posso cortar, daí a resposta ficou 1 sobre 2 é igual a 3x. Mas não achei ainda, daí eu vou cruzar, boto 1 embaixo, cruzo, 1 vezes 1 é 1, e 2 vezes 3x, 6x. Agora o 6 está multiplicando, passa dividindo, então o x é 1/6, certo? E a letra E, né, da 3, ó, tu não pode cortar o 5 ainda, tem que subir com ele, tá? Para ele subir, ele tem que ficar com um expoente negativo. Só que o expoente negativo tem 2 expoentes, então o menos tem que ser colocado para os dois, ó. Então ficou menos x e menos 1. Então, tu cortou o 5, tu conseguiu cortar agora e desce os expoentes. Daí ficou uma equaçãozinha do primeiro grau. Daí tu vai jogar o x para cá, que fica positivo, 6x, e vai jogar o menos 4 para lá, né, mais 4. Então, ficou 3 sobre 6, que tu simplifica, dá 1/2, ok? Agora, 4, né, que eu falei para vocês, ó, 2x é igual a 8, bota de x é 3 direto, ou fatora o 8, 2 na terceira, ó, os dois ficaram iguais, corta, x é 3. Não quer fazer lá pela lógica, né, que a gente sabe que o 2 repetido 7 vezes dá 128, podemos fazer pela continha. Fatora o 128, dá 2 na 7, daí corta as bases, x é 7. Aqui também, né, se não quer fazer pela lógica, fatora o 125, 5 na terceira, as bases ficaram iguais, corta, x é igual a 3. A equação exponencial é isso, tu tem que deixar as bases iguais para o expoente descer, certo? Às vezes ele desce direto, igual aqui, às vezes tem que fazer primeiro uma continha, né, a equação. Então, aqui 343 fatora, dá 7 na terceira, aí corta as bases, x é igual a 3. E a gente sempre fatora com o número que tá aqui,
né? Tipo 8, vou começar a dividir por 2. 128, vou fatorando por 2. 125 por 5. 343. Ah, vou fatorar por 3? Não, por 7, porque ele quer o 7. O objetivo é deixar as duas bases iguais para cortar e o expoente descer, tá? Agora, vamos ali para a questão. Ó, agora a questão 5. 4x é igual a 64. Essa questão aqui é fácil, né? Eu sei que o 4 vai ser 4 na terceira, porque é 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Mas vamos fazer do método certinho. Ó, se eu fatorar o 64, vai dar 4 na terceira, né? Dividindo 64 por 4, não por 2, mas por 4, porque ele quer o 4 aqui, dá 4 na terceira. 4 ficou igual, x é igual a 3, tá? Vamos ver a B. Ó, daí eu vou ter que fatorar o 49, certo? Ó, daí fatorando 49 vai ficar 7 ao quadrado. 7 ao quadrado não é o 49? Então, as bases ficarem iguais, tu corta, vai descer com o expoente. X mais 2 e 2 do outro lado. Opa, teve um errinho aqui básico. Aqui é 2, tá? Então, vai ficar 2 menos 2, que esse 2 que veio pra cá, né? 2 menos 2, 0, tá? Ok. A próxima aqui, né? Como é que eu fatoro 1? 1 não dá pra fatorar, porque ele sempre vira 1, né? Então, mas vocês lembram que se eu botar o expoente 0, tudo vira 1, então eu quero 9 pra cortar, né? Então, eu vou botar 9 na 0, que vai dar 1. Ó, então, como é que eu fatoro 1? O 1 é a base que eu quero elevado a 0. Aí, eu consigo cortar e sobrou isso aqui pra mim. X ao quadrado mais 2x mais 1, que era da equação, né? Esse 1 aqui não, é esse, igual a 0. Daí, como é que eu resolvo isso aqui? Isso aqui é a nossa última matéria, equação de segundo grau. Daí, acha o A, o B e o C, faz o delta, faz a segunda parte da função, né? Da equação de segundo grau, bota lá o delta, que é o 0, e resolve, só que só teve um valor, porque delta igual a 0 só dá um valor. X é igual a menos 1, tanto para o x1 quanto o x2 dá menos 1. Achei aí. E a última, então, que é mais complicadinha, gente, certo? Eu vou ter que usar um artifício que a gente diz ali, que eu mostrei até na explicação para vocês. Vocês têm que trocar, né, o termo que tá igual aqui, que repete. No caso, quem é que repete aqui, que é o termo comum? É o 3x. Então, 3x eu vou trocar por uma outra letra, que vai ser o y, daí eu acho o valor do y para depois voltar ao valor do x, certo? Eu tenho que fazer tenho que tomar um caminho para depois chegar nesse caminho inicial aí. Vamos ver como é que é? Bom, ali no exemplo também tem a explicação, tá? Mas melhor com a explicação da prof, né? Então, eu vou trocar esse 3x aqui, o termo que tem repetido, é o 3x. E sempre vou trocar aquele que tem o expoente x, certo? Pode ter 2x, 4x. Então, eu vou trocar o 3x por y, certo? Vou trocar ali o 3x por y. Então, vamos lá. Trocando aqui esse 3x, troco por y, sobrou esse 2. Menos 5, 3x, troco por y. Mais 4 igual a 0. Então, onde apareceu 3 elevado a x, eu troco por y. Ah, prof, se aparecesse 2x, trocava por y. Se aparecesse 5x, trocava por y. Então, aonde aparece, né, essa expressão que tenha o expoente x, troca por y. Daí, tu viu que ficou uma equação de segundo grau, não ficou? Onde o A é 1, o B é menos 5, o C é 4. Daí, tu vai fazer o delta, deu 9. Daí, tu vai fazer a segunda parte do delta, direitinho, deu 4 e 1, x1 e x2, tá? Daí, agora, tu volta ao caminho inicial. Lembra que tu tinha trocado 3 elevado a x por y? Agora, tu vai lá e pega o primeiro y que tu achou. Ah, eu achei 1. Então, eu vou lá, 3 elevado a x, a resposta que eu achei foi 1. Lembra como é que a gente fatora o 1? Pega a base que tu quer para cortar, que é o 3 elevado a 0. Assim, se fatora o 1. As bases não ficaram iguais, ó, corta. Então, x é igual a 0, tá? Aí, agora, tu vai pegar o 4 e vai trocar também. 3 elevado a x era igual a y. Esse y deu 4. Só que como cortar aqui, ó, não existe isso. Então, essa não satisfaz. Então, o nosso valor do x é somente 0. Então, tá, gente. Né?
terminamos aqui, certo? Fizemos todas as correções, né, que a gente tinha que fazer. E agora, a prof vai mostrar para vocês o formulário que vocês vão ter que fazer, certo? Esse formulário, então, é a atividade, a nossa última atividade do ano. Que bom, né? Essa atividade vale 10, tá? Esse formulário. Eu vou postar, então, agora sexta-feira, dia 20. Aí vale 10, vocês façam direitinho. E quem conseguir a média do semestre já tá de férias. Se cuidem aí, aproveitem bem as férias com cuidado, né? Corona anda por aí ainda. E quem não atingiu a média vai ter que fazer a recuperação, tá bom? Que a gente vai explicar na semana que vem. Bom, gente, então vai ser esse formulário, ó, agora dia 20/11, sexta-feira, nossa última atividade, tá? Então, vocês vão fazer o formulário, certo? Ó, né, colocar ali a série, tal, tá? E vão responder direitinho, vale peso 10, ok? É esse formulário, então, que a prof quer de vocês, a última atividade, tá bom? Depois nós vamos falar quem ficou em recuperação ou não, tá? Beijo, se cuidem aí, boas férias para quem conseguiu. Com todo o cuidado do mundo, né?